Vivo. Oi, Carla. Aí. Carla, oi, chegou, né? Estamos nós aqui. Peraí. Eu também tô me familiarizando, Carla. Peraí, só um minutinho. Monique? Cadê? Consegue aqui? Carla, acessando a live, você tem que chamar aqui. Aqui. Você consegue clicar lá no... Aqui. Vamos lá. Opa, cliquei errado, tá de Papai Noel. Gente, tô me familiarizando ainda com isso. Isso. Isso aí, cara. Carla, tudo bem? Ah, eu acho que eu tô meio de cabeça para baixo ou estou na posição certa? Tá quase ficando assim, ó. Vê se isso tá ótimo. A gente tá se familiarizando ainda nas ferramentas, né? Total, total. Mas isso que é legal, né? Que a gente vai essa fase aí de quarentena, infelizmente passando por isso, né? Mas isso fez um estímulo maior para a gente desenvolver habilidades. E uma das habilidades é a tecnologia, né? É, é, que a gente vai precisar Bom, dominar cara, mais. mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? Essa semana toda, primeiro quero te agradecer aí por ter aceito esse convite para a gente fazer essa live, né? Se você chegou a ver, eu tentei fazer isso pelo Facebook, porque eu sei que muita gente que está no Facebook que me acompanha mais, né? O Sim. Facebook é a minha rede mais antiga, né? Até o meu perfil é a minha rede mais antiga, então por isso eu sempre estava fazendo por lá. Mas eu não consegui fazer isso aqui, essa live desse jeito. Tem Entendi. possibilidade, mas precisa ver É um muito mais coisa. aprendizado. Isso. Bom, Carla, o que acontece? Primeiro, quero te agradecer imensamente por estar aqui, né? Por ter aceito esse convite. A gente vai conversar. Não vou, eu sei que você está ocupadíssima com consulta, parte de aulas e mais uma série de coisas. Né? Um grande abraço, meu irmão Enio. Beijão para ele. Eu sei que ele não deve estar assistindo agora, né? Ele deve estar trabalhando aí nesse retorno. E, bom, não sei se você viu nas outras lives, eu Uhum. tenho falado muito sobre emagrecimento, e um dos pilares que eu tenho falado muito, que eu acredito muito nesse pilar, é o pilar de mentalidade. Hoje essa palavra mindset está sendo muito usada, mas na realidade, Sim, mentalidade eu coloco sobre consciência, coloco sobre autossabotagem e outras situações. E eu sim. queria muito bater esse papo com você e trazendo essa questão de ansiedade, estresse, que eu sei que tem muita gente que está vivenciou isso nesse momento de quarentena, né? E tem gente que está passando por diversas situações ruins e ainda falando essa questão do corpo, né, emagrecimento, acaba tendo um sobrepeso, não por comer muito, mas por uma questão mais psicológica. E aí eu queria que você falasse bastante. Pode falar o que você quiser. O que você quiser. Olha que eu falo muito. O que Então, você eu queria te quiser. Tá? agradecer o convite.
Eu não estou muito ligada ainda em redes sociais, mas também estou tentando me adequar. Então, agradeço o convite. E eu vou basear minha fala, eu queria muito. Eu sei que é um bate-papo descontraído, mas mesmo assim, como a gente anda na internet com tanto programa de fake news e tal, mesmo sendo profissional no ramo, eu quero muito basear isso em alguma coisa, né? Então, a minha fala vai ser muito baseada no DSM, que é o manual de transtornos mentais que a gente tem. E a gente vai falar hoje de ansiedade, né? Então, primeiro eu vou ter que distinguir o que é ansiedade de medo. Queria só te No pedir uma coisa, se DSM. apresenta um pouquinho o pessoal que está assistindo. Se apresenta, Ai, uma gente, é fala rápida aí. verdade! Eu já estou entrando no tema. Meu nome é Carla, sou psicóloga e psicopedagoga. E no momento eu estou fazendo uma especialização em neurociências aplicada ao comportamento. Então, eu atuo na psicologia muito com clínica, né, com TCC, atendo crianças, atendo adultos também. Mas eu também tenho, né, conhecimento de outras abordagens. Então, pode ser que eu use um vocabulário de outras abordagens também para falar sobre ansiedade. Ah, tá ótimo. E a maioria que vai estar assistindo a gente, que essa live vai ficar gravada, né? E Uhum. eu vou disponibilizar isso para o pessoal, quem quiser assistir, que é um tema muito interessante, muito. Eu sou muito suspeito que eu gosto muito desse tema. A gente já conversou algumas vezes, né, pessoalmente, sobre questões de criança, adulto, e Sim. são temas assim, neurociência, programação neurolinguística, é, possibilidade de mentalidade, mudança de mente, isso tudo são temas que sempre me chamaram muita atenção. E eu gosto muito dessa parte, né? Então eu falei assim, cara, a Carla tem que aparecer, porque a gente tem que bater um papo sobre isso. E tem muito Vai a lá, é ver, né? A gente contigo. está tendo essa possibilidade de ter essa conversa entre as áreas, que é muito legal, né? Apesar de tudo que a gente está passando. Então, como eu estava falando do DSM-5, eu vou basear muito essa fala, vou falar da ansiedade lá no início, tá? Ele vai distinguir ansiedade de medo. Ansiedade, ela é necessária para a nossa vida. Todo mundo tem um nível pequenininho de ansiedade todos os dias. Sem ansiedade, a gente não sobrevive. Então, ansiedade é uma prontidão, uma vigilância para alguma ameaça futura. Isso é ansiedade. E não tem nada de errado em ter ansiedade. Medo já é outra coisa. Medo é uma reação emocional a uma ameaça presente. A ansiedade ela começa a se tornar um problema quando o nível dela aumenta de certa forma que o sistema da pessoa se confunde entre ameaça imaginada e ameaça real. E a pessoa começa a adotar o medo. Então, vou repetir de novo, porque a ansiedade, É. eu começo a prever que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, tipo assim, vou trancar a porta da minha casa, porque eu não posso ficar com a porta aberta, né? Vou levantar de manhã, vou tomar o café da manhã, porque na rua não vou comer alguma coisa. Então, é um nívelzinho de ansiedade pequeno, que a gente tem todos os dias. O medo começa quando a gente tem essa sensação de que a ameaça real está agora acontecendo, quando na verdade ela é uma possibilidade no futuro. Isso meio que catalisou com a pandemia? Ficou uma coisa assim, meio. Com a pandemia, todas aquelas crenças, porque a ansiedade, tanto a ansiedade quanto o medo, eles vêm de crenças, vêm de pensamentos nossos. Né? Quais pensamentos que a gente tem, disfuncionais que a gente pode ter? Que o mundo é um lugar inseguro, que eu sou frágil, eu não resisto a nada. Então, se eu tenho uma doença, se eu acho que o mundo não é um lugar seguro, né? Tudo é perigoso, e tem, de repente, uma doença invisível acontecendo, eu tenho essa minha crença confirmada. Então, realmente, o mundo é um lugar muito inseguro e o medo está aí no ar, né? Tem essa materialização do medo através de um vírus que eu não consigo ver. Então, posso ficar doente do nada, né? Só respirando, ou de uma forma que não é concreta. Eu não estou vendo como um bandido, como um tigre, como um cachorro, né? Esse vírus é uma ameaça invisível. E aí ele aumenta a sensação de ansiedade. Então, quem já tinha crenças assustadoras em relação ao mundo, ao morrer, ao adoecer, não, se eu adoecer eu não vou resistir, né? Eu vou morrer com certeza, né? E aí a pessoa começa a fazer catástrofe na cabeça dela, né?
a imaginar um monte de desgraça que vai acontecer e aquilo não está acontecendo naquele momento. No momento a pessoa está saudável. Ela pode vir a pegar o vírus no futuro, mas no momento que ela está pensando, ela está saudável. Só que ela, não tá, ela vive nesse futuro ameaçador. Né? Então, E como se quando a fosse gente um preconceito do que vai acontecer, né? Um conceito é uma antecipado. Né? antecipação, é uma antecipação do perigo. O perigo que é possível torna-se como se estivesse acontecendo naquele momento. O corpo, ele vai reagir ao medo indiferente se o medo está acontecendo agora, se ele é real ou se ele é imaginário. Se eu imagino uma situação amedrontadora, o meu corpo vai ter a reação do medo. E qual é a reação do medo? É a ativação de todo o sistema do corpo, começando pelo sistema nervoso, para você lutar ou para você fugir. Então, teu corpo, teu cérebro vai perceber a ameaça, vai mandar um sinal para o seu corpo para falar, olha só, ou você foge, ou você luta. Só que a gente não está numa luta nem numa fuga, a gente está só pensando. E o nosso corpo vai agir da mesma maneira. Então, a gente vai começar aí a ter sintomas. Né? Taquicardia, o coração vai começar a bater mais rápido para bombear sangue, para você conseguir correr. Né? A aceleração da respiração começa a ficar mais ofegante para ter mais oxigênio correndo nesse sangue, para você conseguir ter uma performance melhor na sua fuga. Né? A sua pupila dilata, você começa a suar, começa a tremer. Né? Aí você começa a ter as mucosas ficam mais pálidas, né? Porque o sangue sai da superfície e vai para a parte profunda do corpo, porque se você levar uma pancada, você não vai sangrar. Né? Então a pessoa fica com as extremidades geladas, formigamento no corpo, né? O beiço branco, fala assim, nossa, tá com os beiços brancos, né? Tem gente que fala. E aí você tem gente que tem a liberação de esfíncter, né? Porque se você está no momento da digestão ali, o teu sistema libera aquilo tudo para você ficar mais solto para correr. E a imunodepressão, que você diminui a sua resposta imunológica para poder responder aquele perigo. Então você baixa o seu sistema imunitário. E não é uma coisa que não é legal de fazer agora. E é algo completamente involuntário, né? Quando você chega nesse nível de estresse, né? Sim, porque não é mais o seu sistema nervoso. A gente tem um sistema nervoso e ele tem um sistema nervoso automático, né? Que tem o simpático e o parasimpático. Então, quando a gente está com medo, é o simpático, né? Então, é autônomo, é o sistema nervoso autônomo, como você falou, que está funcionando. Você já não pensa mais. Quer dizer, você pensa, mas os seus pensamentos, nesse momento, eles não vão ter influência direta sobre esses efeitos sistêmicos. Na verdade, a pessoa começa a pensar assim, caramba, meu coração está acelerado, não consigo me controlar. E a pessoa vai ficando mais desesperada ainda com esse desespero. E aí a gente vai caracterizar isso como um ataque de ansiedade. Pode ser um ataque de pânico. Dependendo aí da etiologia, dos sintomas, a gente vai começar a ver como uma crise mesmo. E que se essa crise se repetir por um período de mais de 6 meses, for sempre, dentro de 6 meses sempre repetitiva, a gente vai começar a caracterizar como um transtorno de ansiedade. Caramba. Então aquilo que teoricamente seria comum, que todo mundo de alguma maneira tem, né? Mas mínimo, quando tem muita repetição, quando desenvolve muito, é quando fica muito exposto a esse processo de ansiedade, causa o transtorno, que é algo que vai além do que uma coisa simples do dia a dia. Né? E por que que isso acontece? Porque como a ansiedade ela causa esse desbalanço na química do corpo, vou falar assim para ficar mais fácil. Sim. O cérebro. Não, é porque a gente tá. Se tiver um papo muito muito técnico, né? É legal a gente tentar falar um pouco mais tecla zap, né? Fale teclas, tecla zap, tecla SAP. Vou colocar aí, a tecla SAP. Quando a gente começa a fazer muito essa ansiedade, você vê que a ansiedade mexe com o corpo todo. Né? O coração e tal, mas ela começa no cérebro. Então ela muda
a neuroquímica, a química do cérebro. O cérebro tem algumas substâncias químicas que influenciam no nosso humor. Né? Então, quando você tem muita ansiedade, você tem a liberação de uma substância química que a gente vai chamar aqui de noradrenalina, adrenalina. Ela, no cérebro, ela vai ser sistematizada, né? Não vou falar o nome do hormônio, mas depois ela vai virar adrenalina, certo? E ela vai ter uma emissão muito grande de cortisol. O nome da substância é cortisol no sistema. O cortisol vai reduzir uma outra substância chamada dopamina. E a dopamina está ligada com depressão, é um neurotransmissor ligado com nossas emoções. Quando você tem uma baixa de dopamina, você pode ter um transtorno, como depressão, como esquizofrenia. A esquizofrenia vem depois de um estresse, quer dizer, você tem uma alteração na dopamina quando você tem esquizofrenia. Como comida, se você tem pouca dopamina, o que você vai fazer? Comer. E aí começa o ciclo. Você está ansioso, está com esses sintomas de ansiedade, teu cérebro emite, teu corpo está com muito cortisol, o cortisol reduz a dopamina, você sente que para melhorar a dopamina, você come. E aí a pessoa começa a comer, comer, comer. Ah, eu estou comendo de nervoso. Você está comendo É o de processo compensatório, né? Isso, Acaba compensando. Comer doce, comer chocolate, porque ele dá uma sensação de recompensa, que é o que a dopamina faz. A dopamina é uma recompensa. E ela altera o humor. Se você ficar fazendo isso por muito tempo, você pode ter aí um transtorno alimentar decorrente desse comportamento de se alimentar para lidar com as suas emoções, ou você pode ter um transtorno de humor, como, por exemplo, uma depressão. Se você não tratar essa ansiedade já patológica, gente. Eu não estou falando da ansiedade normal. Ansiedade normal, tranquilo. Então, o que a pessoa pode fazer para isso? Dopamina. Está ligada contigo, né, Léo? Porque a atividade física ajuda muito na produção de dopamina. Exatamente. Quando eu estava falando antes a respeito do ataque cardíaco, que acaba tendo essa liberação, automaticamente já pensei. O corpo, pela situação emergencial, ele já produz o quê? Mais adrenalina, né? Acaba tendo uma maior produção de adrenalina para que te deixe preparado para sair daquele perigo. Porque o corpo em si... Na outra live, quando eu estava falando, acho que foi na primeira, falei sobre um pouco de história da evolução, né? Que aí fala, onde alguns historiadores falam que lá no início, o homem que estava no tempo de sobrevivência, o homem primata, né? Estava no tempo de sobrevivência, ele se movimentava muito, porque ele lutava pela sobrevivência, né? Então, ao mesmo tempo que ele fazia exercício, ele tinha que se alimentar muito mais, tinha que caçar mais, mas o nível de estresse, vamos dizer assim, de ansiedade, era alto, mas em compensação tinha essa questão do exercício, acabava compensando toda a situação. Sim, o desgaste, porque o teu corpo te prepara para você fazer isso. Então, quando você faz atividade física, tem gente que fala assim, quando eu vou para academia eu descarrego tudo. Descarrega mesmo, porque você acaba trabalhando o seu corpo muito coordenado com o que o teu cérebro está pedindo, com essa coisa, agitação do simpático. Então, você acaba normalizando a química do seu corpo. Agora, quando você não faz nada, você fica com todas essas substâncias liberadas no corpo e aí elas vão causando um desequilíbrio, não só mental e físico. Aí você tem diabetes, né, a obesidade, transtornos de sono, porque o teu corpo já não está mais em homeostase, não está em equilíbrio. Né? A atividade física ela traz arterial. A pressão arterial, porque um coração que está bombeando loucamente todo dia, aquilo vira um hábito, né? Aquilo ali, a pressão arterial alta, doenças cardiovasculares. Então você começa a partir de um pensamento de que o mundo é perigoso, de que você não aguenta, de que você não vai enfrentar, a partir de um pensamentozinho que passa pela sua cabeça assim e fica, você começa a mandar comandos para o teu cérebro, e o teu cérebro manda comandos para o teu corpo que vão fazer mal para a sua saúde a longo prazo, o tempo todo. Claro que de vez em quando bate aquele desesperozinho, mas é interessante a gente saber como regular isso. E para isso que serve a terapia. Então, terapia, atividade física, um ambiente familiar tranquilo,
tudo vai contribuir para a saúde das pessoas. Olha que legal, hein, cara? Assim, esse entendimento, a gente falando tecnicamente, a gente já tem essa noção, né? Mas na maioria das vezes, quando eu estou falando com quem. Vou falar leigo, eu não gosto de falar leigo, né? Mas é quem ainda não tem o entendimento de hormônio, parte psicológica. O básico é entender que a gente tem que tem que buscar uma boa mentalidade, bons pensamentos, pensamentos positivos. Né? Já que você falou que a ansiedade é algo comum, algo normal, a certa Sim. dose, né? Agora, quando tem não sei se eu vou usar o termo certo, né? Mas quando tem uma hiperansiedade, acho que esse é o termo certo. Quando tem o nível muito alto de ansiedade, muito Isso. constante de ansiedade, o tempo todo, todos os dias. Você tem um nível alto de ansiedade um dia, que você vai fazer uma prova no dia seguinte, ok, você fica mais ansioso, fica vendo tudo que pode acontecer de errado naquela prova, mas o que você faz? Bom, o que pode acontecer de errado nessa prova? Eu posso errar a questão tal ou tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar a matéria tal e tal. Então, você estuda, então a ansiedade te ajuda a te preparar para as coisas da vida. Agora, quando você tem uma ansiedade, eu vou fazer a prova amanhã, começa a ficar com medo de tirar nota baixa, começa a ter taquicardia, diarreia, aí eu já não lembro mais, dá branco, aí já é uma ansiedade maior. E quando você É uma tem isso, ansiedade que te atrapalha, né? É a gente algo que chama pode de te atrapalhar. disfuncional. A gente chama de ansiedade disfuncional. Aí essa ansiedade está disfuncional. Você vai trabalhar, vai procurar a assistência médica, né? Se necessário, assistência psiquiátrica, psicólogo e psiquiátrico. Se necessário, se estiver num nível muito alto, né? Se estiver persistindo por muito tempo, aí você já vai ter que regular aquela química do cérebro que você desbalanceou por tanto tempo. Né? Porque se você faz isso, tem gente que faz isso a vida inteira, tem gente que faz isso por 5 anos, por 10 anos. Né? Então o corpo já começa a não estar funcionando legal. E aí você vai precisar regular isso, por isso que se toma um remédio para regular essa química do cérebro, faz a terapia para mudar os pensamentos e faz a atividade física para você ter a descarga disso e melhorar o teu corpo, né? O teu sono. Isso está muito dentro. Eu coloquei 5 pilares, né, do meu método de trabalho, né? E primeiro é mentalidade, segundo nutrição, aí vem a letra A como terceiro a alimentação, que tem uma diferença nutrição para alimentação, descanso, né, que é importante descansar corpo e mente, e exercícios propriamente. Então, eu sei que eu acabo puxando muito sardinha em relação ao exercício, sardinha pro meu lado, né? Mas é uma questão onde todo mundo fala assim, poxa, para emagrecer você só precisa correr. É basicamente isso que eu ouço muita gente falar. Eu só preciso correr, eu só preciso, sabe, fechar a boca, correr e tá tudo certo. Só que na verdade, no meu ver, né, do que eu acredito, não é assim. Né? Não, não. Exercício é importante, mas exercício demasiado, muito exercício e pouco exercício não faz diferença nenhuma. Né? Ou então pouco descanso e muito descanso dá problema do mesmo jeito. E Sim. da mesma forma tem gente que fala assim, eu já escutei gente isso na academia falando, eu preciso muito emagrecer, então eu vou treinar de manhã, de tarde, de noite, porque eu tenho um objetivo de ficar magro em 5 dias. Né? Então tem coisas assim que eu acredito muito nessa questão de ter uma boa mentalidade para isso. Né? Eu até queria te colocar alguns pontos dentro desse primeiro pilar da mentalidade, para você conversar isso comigo também. Dentro desses pontos da mentalidade, eu coloquei sobre o primeiro ponto, né? Consciência, né? O Uhum. que você acredita, né? Chama consciência. Eu vejo muito que quando eu falo em consciência, eu falo da pessoa ter consciência do que ela almeja, do que ela quer, ou qual o maior desejo dela conscientemente para aquilo. Você acha que esse caminho a pessoa pode levar, pode ir por um caminho bem legal pensando dessa maneira? O problema, às vezes, da atividade física para o emagrecimento, quando a gente tem, e não é meu lugar de fala, mas eu vou entrar um pouquinho em outra área que não é a minha, quando Fica à você tem uma vontade. pessoa que quando você tem uma pessoa que está com peso, com sobrepeso há muito tempo, a gente precisa entender que o corpo dessa pessoa está funcionando assim há muito tempo.
Então, quando a pessoa começa a emagrecer, é normal ela emagrecer até um certo limite e depois ela engordar tudo de novo, né? Não porque ela está se auto-sabotando, mas porque o corpo entendeu que o peso ideal dela é aquele. Então, às vezes, ela tem que se privar mais de alimentação do que uma pessoa que sempre foi magra. E também trabalhar um pouquinho mais no exercício físico do que uma pessoa que sempre foi magra. Por exemplo, eu sempre fui magra, né? Então, o meu corpo está acostumado com essa estrutura. Então, eu posso me dar o luxo de comer algumas besteiras de vez em quando, que eu não vou engordar tanto. Quando a pessoa está no processo de emagrecimento, ainda acostumando o corpo com isso, ela come um pouquinho, ela sai um pouquinho, ela deixa de malhar um pouquinho, e já vê resultado no ganho de peso muito rapidamente. Então, o ganho de peso é muito complicado também. Quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que ter muita empatia para acolher essas pessoas e entender assim, porque às vezes as pessoas falam assim, você não está emagrecendo porque você não quer, é falta de vontade, é safadeza, é só fechar a boca. Tem que ver toda a questão hormonal da pessoa, tem que ter um endocrinologista, um nutricionista, fazer atividade física, ter um acompanhamento para entender o que está acontecendo com esse corpo, porque às vezes não é só má vontade, às vezes não é só não quer. Quem não quer ter um corpo magro e dentro do ideal? Quem não quer? Todo mundo quer, só que às vezes não. O caminho que a pessoa vai seguir, às vezes vai precisar de um pouquinho mais de esforço do que simplesmente fechar a boca ou simplesmente fazer algumas atividades físicas, né? Então, depende de cada corpo. E depende do que você está acostumado a dar para o seu corpo. A mesma coisa quem tem compulsão alimentar. Se eu chegar e falar para a pessoa que tem compulsão alimentar que ela precisa parar de comer, ela sabe disso, né? Ela quer parar de comer, só que ela não consegue, por quê? Dopamina está lá pedindo dopamina, o cérebro está pedindo dopamina, ela tem que dar, então ela tem que trabalhar essa neuroquímica, isso está Que desbalanceado. vai além só do querer, né? Vai além do querer, já entrou no automático do corpo. Porque o corpo tem muitas conexões que não vão para a nossa área de córtex frontal, que não vão para o nosso planejamento. Né? O cérebro tem regiões neurais e umas são ligadas ao planejamento, à nossa decisão, mas tem coisas que a gente não necessariamente decide quando a gente começa a ter hábito. E para mudar um hábito é muito difícil. Ah, isso é verdade. Eu estava lendo um livro sobre os hábitos das pessoas altamente eficazes. Era um livro longo, até estou tentando ler aqui, livro longo, e eu li. Né? E uma das questões era exatamente essa. Para ser uma pessoa eficaz, você primeiro tem que ter um objetivo, uma meta traçada, Sim, né? E saber onde você vai alcançar, mas também entender quais são as suas limitações e terem em sua volta pessoas que vão te auxiliar a seguir nesse caminho, ou que te ajudam, ou que simplesmente só dão uma palavra positiva, mas que estão ali somando você a alcançar aquele objetivo. E trata sim. muito disso, sobre ser altamente eficaz, não é ser sozinho, mas na realidade estar junto com outros, gerar essa empatia, ter outras pessoas junto com você para alcançar aquilo. Eu gosto muito dessa coisa do grupo. Né? Sim. Desde a época de atleta, né? Atleta, todo mundo tem uma função diferente dentro da quadra, ou do campo, ou depende, né? Mas todo mundo entende o que cada um é capaz de fazer, entende as limitações de cada um, e todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ganhar o jogo, o campeonato. E no processo, eu acredito nisso, né? Que nesse processo de emagrecimento, é realmente, como a palavra diz, eu chamo muito de processo, porque a nossa vida é feita de processos. Sim. E um dos processos que eu acredito é sempre esse, ter uma mentalidade voltada, entender, ter essa consciência, como você falou, não é nem que você estava entrando na área, não, porque assim, a área quando a gente fala de pessoas, não tem nada exato. Um corpo é É, diferente do outro, um objetivo é diferente do outro, músculo não conta, como a mente também não faz contagem para certas coisas. Então, eu acredito muito nisso. Quando você falou da autossabotagem, um dos pontos também, quando eu falo da questão da mentalidade, é que tem muita gente que vem e se auto-sabota realmente assim, não, eu tenho o objetivo de
não vou reduzir o doce. Ao invés de 5 doces por dia, eu vou comer 4. Aí, aí quando vai ver, tá comendo já 5. Mudança de hábito também. São E também a pequenos. questão essa questão da dopamina, que o doce chega num nível que o teu corpo pede. Se você não come doce, você fica irritado igual café. Já você cria uma dependência. Se você não toma X de café por dia, já fica com dor de cabeça. Então, tem certas substâncias que elas vão causar algumas alterações no nosso corpo, embora sejam lícitas, elas são viciantes. E doce é altamente viciante. A Digo. pessoa também. Aí, se ela chega a ter que ser. Se ela comer um, tem gente que se comer um, não se aguenta. Eu Come gosto muito de 10. doce. Não, e aquela pessoa aprendeu, ensinou aquele corpo a ter o suporte de energia, o aporte de energia, de dopamina, do que ela necessita, de neuroquímica, através do doce. É uma coisa muito mais fácil dela fazer do que fazer uma esteira. E o nosso cérebro sempre vai querer que a gente faça o que dá menos trabalho. Porque ele vai entender que a gente tem que estar sempre poupando energia para alguma outra coisa. Então, ele sempre vai pender, a gente sempre vai ter essa vontadezinha que é muito biológica. Existe a autossabotagem. Quando a gente fala de perda de peso e autossabotagem, já é outra coisa. Já percebeu que ninguém fala ganhar peso? É perda, é perder. É, Quando você perde é peso, verdade. você perde muita coisa. O que você perde quando perde peso? Né? Você perde uma estatura robusta, que ninguém se mete com quem é grande. Né? Eu já fui assaltada 4 vezes, porque eu sou magrela. Agora tem gente que é enorme, que é grande, que é gordo, que nunca foi assaltado, nunca vai ser, você não se mete com essa pessoa. Então tem certas coisas que a pessoa está protegendo também com aquele peso. O que ela está tendo, o que ela está ganhando com aquele ganho de peso. Existe essa autossabotagem sim, e existe a do corpo. Agora você imagina o desafio que não é perder peso. É muita coisa para superar. Mas é muito por isso que eu acredito muito que tudo tem que ser aos poucos. Né? Vai estabelecer, olha, eu tenho 100 quilos, eu quero ficar com 50. É possível? Dentro do treinamento desportivo é possível. Mas não é alcançar isso em 5 meses, em 6 meses. São 50 quilos. Quem emagrece 50 quilos em menos de 3 meses gera uma série de outras doenças Problema. com isso. Né? Doenças, Eu problemas não muito estava assistindo. sérios. Então, eu acredito muito que precisa ser aos poucos. A gente estabelece uma meta enorme, né? Mas é o seguinte, eu quero emagrecer, tenho 100, quero emagrecer 50. Então, vamos dividir isso. Né? Dividir em etapas, micrometas. Né? A cada 3 meses a gente coloca uma micrometa, porque Sim. assim o nosso corpo, a gente transforma a nossa mente para ter um certo hábito, né? Utilizando a questão dos hábitos, e aos poucos o corpo vai se acostumando com aqueles hábitos. Né? Eu Isso. vejo muito dessa maneira. Isso É, funciona muito, as metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, é muito legal a pessoa se recompensar também com outras formas de recompensa, aprender, explorar outras formas de se recompensar. Quando alcançou aquela pequenininha meta de 1 quilo, o que que ela vai fazer de legal? Se ela vai, comemorar. como ela vai comemorar, que, desde que não seja comendo doce, né, ou qualquer coisa que ela seja viciada, mas outra coisa que ela goste, mas que ela não é viciada, né? De O repente, equilíbrio. né, colocar um passeio que você nunca fez, e você coloca, ó, Sim, se eu emagrecer 5 quilos nesse período, eu vou levar meus filhos não sei aonde. Vou no sim, Cristo Redentor, né? Ver aquela paisagem, ou alguma coisa assim do tipo, né? sim. Algum outro tipo de recompensa. Se envolver outra pessoa que vai fazer a solicitação dessa recompensa, como filhos, como criança, e papai, você vai perder 2 quilos, vai não sei o quê. Então fica mais estimulante ainda quando você envolve também outras pessoas. E quando você tem um aporte, digamos, psicológico para aguentar a pressão, né? Porque também é muito difícil ser cobrado. Tem gente que não aguenta, tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Aí é a pessoa ver, como você falou, as suas limitações. Como é que eu funciono? É verdade, né? Entender as suas limitações para conseguir alcançar aquilo, né? Tem um outro ponto que eu coloquei, assim, desvende o seu trauma. Né? Eu fiz uma pequena direção chama assim desse jeito. Quando reprimimos, Teve alguém ao que invés comentou aqui, de. desculpa, Oi? teve alguém que botou aqui, se eu passear, eu volto a engordar. É porque já Ah, que passeia só para isso! restaurante, né?
Vamos passear. Olha, se alguém quiser passear comigo por um restaurante de comida japonesa, eu aceito, tá? Passear por uma trilha é melhor, aí tem que ver como você que agrada. Não, uma Desculpa. coisa que eu acho legal, assim, eu tô desenvolvendo um certo programa de emagrecimento onde tem essa questão compensatória. E a cada período, a cada ciclo, a gente faz um passeio mesmo, como, exatamente como você falou. Um passeio numa trilha, um passeio num bosque da Barra, por exemplo. Sim, Algo assim do tipo, um grande encontro para todo mundo poder passear, se exercitar a nível de, não a nível de performance, mas simplesmente sim, se exercitar a nível de integração com o outro, conhecendo a natureza, sentindo ar puro, que é muito bom. Não sei não sei se você já foi, mas o Bosque da Barra eu acho maravilhoso. Quando você entra ali, tem jacaré passando no meio, capivara, tem peixinho lá. Eu já vi lá o jacaré comendo outro bicho lá, passando no meio da gente, assim. Tem isso, eu perdi a filmagem, mas eu tirei foto. Então, Carla, eu coloquei assim, ó. Tem esse ponto da mentalidade, como desvende o seu trauma. Mas de que forma? Quando reprimimos ao invés de lidar com eles. É, sim, quando o seu trauma te prende àquilo e aquilo que não te deixa seguir em diante. Né? Então, nessa parte de desvendar o seu trauma, eu sei que é muito mais profundo do que isso. Mas quando a gente bota alguém para pensar nisso, automaticamente, num outro sentido, né? Eu não sei, eu acho que a pessoa fala assim, poxa, qual trauma que eu já tive antes para eu estar nessa situação hoje? Né? O que sim, pode me levar para alcançar isso? Né? Tem pessoas que são muito magras porque já foram muito gordas. Né? sim. Então, tem pessoas que são muito gordas porque já foram muito magras e questões de me zoaram muito quando era na escola, sofri muito bullying, não sei o quê. Sabe? O que você me fala aí de você? Eu tô te sugando, É, tá? eu vou ter muito cuidado com a palavra trauma para não me apropriar de uma. Eu, como psicóloga, você pode usar trauma à vontade. É, para não me apropriar de um termo que é da psicanálise. Mas eu vou entender o que você está falando como superar uma situação difícil. É, Bom, quando já tô eu falei. anotando aqui Não, para mas você melhorar pode a minha usar trauma fala. tranquilamente. Você pode usar trauma É, tranquilamente. Não se preocupa, tá ótimo. É assim, quando a pessoa. Lembra aquelas coisas que eu falei da crença, de que a pessoa acredita que o mundo é um lugar perigoso, ou que ela é muito frágil, que ela é incapaz, que ela não vai conseguir? Essa sim. pessoa não começou a pensar isso do nada. Ela começou a pensar nisso a partir de uma situação difícil na vida dela, e que ela, com esse comportamento, conseguiu passar essa situação. Hum, Certo? Então, se eu tive uma situação difícil na minha vida, que eu consegui ultrapassar, porque eu acreditava que o mundo era perigoso, eu tomei todas as precauções, eu vou, de repente, manter essa forma de pensar e de agir a minha vida toda. Só que as situações mudam. E às vezes eu estou numa situação segura e estou agindo como se estivesse em perigo. Então, quando você fala do trauma, de se libertar desse trauma, você fala de abandonar pensamentos disfuncionais e posturas disfuncionais que funcionaram, sim, quando você teve uma dificuldade, que você teve que usar aquilo, mas que agora não é mais o caso. Quando a pessoa descobre por que ela está agindo daquela forma, ela fala: bom, minha situação atual não é mais essa. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, uma situação de violência doméstica. Né? A pessoa teve que não confiar em ninguém, exemplo, naquela situação. E de repente ela sai daquele relacionamento, aquilo acaba e ela continua não confiando em ninguém. Então, de repente, aí não confia no professor, não confia no psicólogo, não confia em ninguém, todo mundo está mentindo. De repente, esse pensamento atrapalha no hum, caminho dela, até com o emagrecimento, né? Porque ela não confia. O professor fala, o psicólogo fala, todo mundo fala, vai tomar remédio para emagrecer, emagrece em 10 dias e depois ganha tudo ao dobro em 20. Então, esses traumas têm muito sentido o que você está realmente falando. hum. Então, uma Mas a coisa minha acaba leitura puxando outra, né? hã? Sim, do que você falou, que eu entendi, né? Uma coisa acaba trazendo a outra, né? Que vai uma coisa puxa a outra, né? Como se fosse isso, né? Sim, essa coisa
do trauma que você falou, eu vejo muito na perspectiva da pessoa continuar agindo como se ela estivesse numa situação difícil, e às vezes ela não está na situação difícil. Né? A primeira pessoa come para ansiedade, come porque está ansioso por uma coisa que realmente está acontecendo. Daqui a pouco não está acontecendo nada, ela está comendo igual. Está tudo bem, tranquilo em casa. E a Tem uma pessoa coisa assim, eu acho interessante. Tem gente que chega para mim hoje e fala assim, pô, Léo, você tá gordo pra caramba, tal. Gente, puxando um gancho, né, disso falando um pouquinho de mim, né, eu já fui muito magro na época de atleta. E depois da, eu acho que eu queria que você se pudesse falar sobre, né? Eu atleta treinava, sei lá, 4, 5 horas por dia, 6 horas por dia, né? 2, 3 treinos por dia. E depois que eu parei de jogar, eu acho que eu continuei comendo daquele jeito, né? Me alimentando, porque o meu gasto calórico sempre foi muito alto, né? Então tinha abdômen definido, né? Corpo maneiríssimo e tal. E aquele grau de adolescência, né? Início de Né, adulto. aqui. Então, né? E o que aconteceu? E eu tô falando isso, foi naquela época. Depois eu emagreci, eu tive um efeito sanfona bem interessante com isso. O nível de estresse foi muito alto, a ansiedade foi muito alta. Época de faculdade nem se fala, né? Trabalhando de manhã, de tarde, estudando à noite, dormindo 4 horas por dia para poder dar conta das provas que você tem que fazer. É mais ou menos assim que funciona. E quando eu falo essa questão de dando como depoimento pessoal, né? Eu, eu lembro que eu engordei muito quando eu passei por um nível de estresse tão alto com o nascimento da minha filha, a Monique, né, minha esposa, quase veio a falecer também, né, e isso fez com que eu, né, a Thaís está falando aqui fora, o cabelo, eu perdi muito cabelo. A Thaís não deixa de falar isso. Não deixa de... Mas assim, foram coisas que aconteceram. E eu nunca fui muito de explodir. Sempre retive muito, né? Muito Sim. comigo e tal. Então, isso foi uma situação que deu uma certa... catalisou, né? Para que eu engordasse, para que eu ficasse nível de estresse tão alto. Tive outras situações de saúde também. Então hoje eu paro assim, não, hoje eu estou melhorando muito mais a alimentação. E eu falo, olha, essa época de quarentena, realmente, eu engordei. Aproveitei muito minhas Mas é filhas. impossível, né? Aproveitei tudo que eu pude com as minhas filhas. Trabalhei muito online, trabalhei muito, muito, muito. Né? Descobri novas habilidades. Né? E assim, a época de quarentena foi a época da gente se cuidar, mas a gente não era para sair de casa. Sei que muita gente saía, infelizmente. Mas a gente foi descobrindo outras habilidades com isso. Mas, enfim, eu falei a situação do estresse, o que eu passei, e eu acho que muita gente passa por isso também. E é isso mais ou menos que você está falando, né? Sim, esse desequilíbrio que a ansiedade causa no corpo. Um desequilíbrio também químico. E aí faz novas demandas. E muita gente começa a alimentar essas demandas com comida. Tem gente que alimenta com outra coisa. Tem gente que, ao contrário, faz muita atividade física. Tem gente que fuma, tem gente Isso que que eu ia bebe. perguntar. E tem Tem gente que, gente. para acabar com estresse, eu vou para academia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí não adianta, porque a pessoa fica. Porque a academia passa a ser fonte de ansiedade. É, né? Então, é trabalhar de onde vem isso, que crença, o que está por trás dessa ansiedade para fazer a pessoa ter esse comportamento que é disfuncional. Hum. Aí é terapia. Vou puxar para o meu lado, não, mas é terapia. Tem gente que consegue fazer Gente, tudo sem precisar de terapia. Não é todo mundo que precisa. Mas uma grande parte das pessoas precisam. É eu só acho para se conhecer importante, melhor. né? Hã? Eu acho muito importante a terapia. Então, porque tem Sim. muita. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm tantos amigos para conversar. E é aquilo, você como terapeuta, como eu te conheço há algum tempo, eu não posso ser, assim como eu tenho amigos psicólogos, eu não posso ser seu paciente. Eu sei que eu não Sim. posso, que é antiético dentro da psicologia. Estou falando isso Sim. porque eu fiz um ano de curso, acho que a Sheila está aqui vendo, um ano de curso com um monte de psicóloga. Eu fiz uma especialização para atendimento, identificação precoce de autismo. Né? Isso aí é Hum, com crianças. Então, essa questão dos protocolos, Denver, SDM, sabe, tem sim. DSM, tudo isso eu estudei. Né? Por isso também que eu gosto.
eu trouxe muita coisa dentro da parte psicológica, dentro dessa questão da psicologia, de mentalidade, pro lado da educação física, o lado de exercício, mudança, né? E tem um ponto que eu acho legal disso, que o outro ponto seria o seguinte, é a pessoa entender, com mudança de mentalidade, que ela está no controle e que ela pode reprogramar a mente dela. Né? Eu li um livro falando sobre reprogramação da mente. Sim. Eu esqueci o título do livro agora, saiu da minha... saiu. Mas fala muito sobre isso, que a gente quando nasce e se desenvolve dentro daquela cultura familiar, a gente é ensinado a ser assim, daquele jeito, a gente é ensinado a agir daquela forma, a gente é ensinado a viver daquele modo, e se a gente não consegue, e se a gente não vê por nós mesmos outros áreas, outros patamares, a gente sempre fica preso só naquilo. E se alguém vem de fora falando, olha, você pode mudar, melhorar, pode enxergar melhor, você demora para enxergar por conta da programação que foi feita em você desde pequeno. O que você acha desses dois pontos aí? Onde a pessoa está no controle. Eu acho que às vezes tem um perigo da gente falar dessa programação. Programe sua mente. Porque tem algumas pessoas que podem não conseguir fazer isso e não há nada de errado nisso. Depende da crença que ela tem, depende de quanto tempo isso está... É o meu celular, não. Depende Foi de quanto tempo desculpa. que isso está estabelecido na pessoa. Depende dos ganhos secundários que a pessoa tem com aquela postura, que mesmo sendo disfuncional, dá certo. Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas ansiosas geralmente são muito preocupadas, né? E essa preocupação, às vezes, é funcional. Então, tipo assim, a pessoa se preocupa, toma um monte de precaução, passa mal, coisa e tal, e aí dá tudo certo no final. Ela fala, tá vendo? Deu tudo certo porque eu me preocupei, porque eu fiz isso, porque se eu deixasse com vocês, que não fazem nada, que são tudo cabeça a gente escuta muito isso, né? Então, assim, quando você fala assim, você vai largar a tua ansiedade, a pessoa fala, não posso. Porque, desculpa, tá? menina, porque a ansiedade, até um certo ponto, ajuda essa pessoa. Então, vai ser difícil a pessoa se autoprogramar. Tá? Quando o que causa mal a ela também causa algum benefício, mesmo que pequenininho, ela não vai querer largar o certo pelo duvidoso. Como é que vai ser a minha vida sem ansiedade? A pessoa pensa. Ela não pensa que vai reduzir a ansiedade, ela fica com medo de perder a ansiedade. Olha a loucura. Então, Caramba. Ela não vai conseguir se reprogramar sozinha, ela vai achar que a culpa é dela. Por isso que tem que ter um cuidado, e por isso que o psicólogo entra uma importância aí, de conscientizar essa pessoa. Olha, não vamos trabalhar mais com culpa, vamos trabalhar com responsabilidade. Qual a responsabilidade que você tem diante da sua ansiedade, diante desse quadro que você tem, que te causa isso de ruim e isso de bom. Vamos ver o que você quer trocar, porque você não quer trocar. Então, o psicólogo vai demorar um pouco mais, mas ele vai conseguir chegar com mais eficiência. É claro que algumas pessoas podem conseguir, lendo o livro, reprogramando a mente, de fato fazer isso. Mas não é um número grande de pessoas que conseguem. E aí é muito chato quando esse número de pessoas que conseguem fazer isso sozinhas, fica assim, mas eu consigo sozinha. Né? Elas falam assim, e nem todo mundo tem a mesma força de vontade, né? Não é só força de vontade, é isso que eu tô falando. É uma ansiedade que traz benefícios. Não, eu tô falando assim, como que a pessoa pensa. Nem todo mundo tem essa mesma força de vontade que você é. A maioria das pessoas falam que, na verdade, não é força de vontade. É o que acontece naquele momento. É porque você, por exemplo, tem uma ansiedade chamada ansiedade de separação. Está prevista lá no DSM-5. É uma ansiedade que pode dar em criança ou pode ter em adulto. Ansiedade de separação é a ansiedade de perder um ente querido. Ansiedade de um filho adoecer, do marido morrer. Então você tem lá uma mãe que teve um filho, que sofreu um trauma, o filho ficou internado, nasceu, ficou internado, coisa e tal, ela desenvolveu uma ansiedade de separação. Como é que você vai convencer uma mãe a se preocupar menos com o filho? Ela pode ler 1000 livros de neuroprogramação, de voltar, não sei o quê. Ela não vai largar essa ansiedade facilmente. É do instinto materno também, né?
entra tudo, porque essa ansiedade já traz ganhos para ela. Ela pensa que se abandonar essa ansiedade, ela vai estar abandonando os cuidados com o filho. Então, somente lendo o livro, esse é um exemplo, esse tipo de pessoa, por exemplo, não vai conseguir dar conta dessa ansiedade de separação. Vai precisar tomar um remédio para balancear o cérebro, para começar a pensar melhor, fazer toda um trabalho também psicoterapêutico. Pode também fazer a atividade física, deve fazer, eu sempre aconselho. Mas já é um caso que complica, sabe? Quando a ansiedade é aquele aluno que tira só nota 10, porque ele é super ansioso, come os livros um mês antes da prova. Como é que você vai dizer para essa pessoa que ela reprogramando a mente dela, ela não vai se livrar dessa ansiedade facilmente? E, às vezes é a mesma ansiedade que faz ela estudar, é que faz ela comer. Então, o legal é conseguir encontrar um equilíbrio para todas essas partes. Conseguir entender de onde vem essa ansiedade, o que ela traz de positivo, o que ela traz de negativo, e estar com um profissional que vai ter amparo e visão, né? Nunca um profissional que vai julgar, tanto na educação física quanto na psicologia, que eu falo, você é fraco, você não está tentando, isso é horrível. Se a pessoa está tendo uma dificuldade, o profissional precisa entender que dificuldade é essa. Se ele não consegue entender, ele encaminha para outro profissional que vai entender isso. Porque tem uma Esse diferença acolhimento é entre muito importante. incentivo. Você está falando isso, tem uma diferença entre incentivo, né? Vamos lá, vem, você consegue. Estou dando um exemplo que eu vejo muito dentro Sim, a nível de exercícios, né? Vamos lá, conta até 10, não, agora vai, mais uma, você consegue. Eu já vi, infelizmente, já vi sim, profissional falando assim, olha, deixa isso de lado, você está sendo muito ruim, vai lá mais uma. Eu já escutei isso. Né? Não concordo, não é o meu ato sim, 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 assim, de agir. Né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa empatia. Né? Eu sim. conversei muito com a Sheila. Né? Sheila, se tiver aí vendo a gente, dá uma cena aí. Eu conversei muito com a Sheila sobre isso na época, falando sobre empatia. E como é bom ter essa empatia em tudo que você vai. Porque empatia, de uma forma geral, tá? Empatia é Sim. você se colocar no lugar do outro, entender um pouco do que o outro está vivenciando ali e ir direcionando, e se colocando e tendo uma fala mais a nível positivo do que negativo. Sim, porque Né? geralmente essas pessoas já chegam para a gente, já chegam para o professor de educação física, já chegam na academia pensando que elas não são boas o suficiente. Quando elas escutam de um profissional que elas são fracas, que elas são moles, que elas são isso, são aquilo, não estou falando assim, às vezes a pessoa fala de brincadeira, não fala por mal, mas fala para incentivar, Sim. né? Porque tem essa coisa do esporte, da competitividade, mas nem todo mundo é competitivo. A pessoa já chega lá pensando que ela não consegue. Quando vem alguém e diz que ela não está conseguindo, ela vai acreditar naquilo e fala, realmente, não consigo. É melhor voltar para casa e comer aquele bolo que estava guardado na geladeira. Então, também é Esse é muito o ponto, complicado. né? Hã? Eu acho que esse é o ponto, até que eu ia perguntar para você, o que você acha, né, dessa questão do exercício que possa ser feito ao ar livre? Ajuda, né, nessas questões que você está tratando agora, ou seja, não estou falando de pessoas, mas vai estar num ambiente fechado, onde tem um montão de gente, às vezes, olha, eu estou muito forte, e você chegando, desenvolvendo aquilo ali agora, o ambiente externo, uma praça, um parque, até mesmo na rua, correndo, psicologicamente, é interessante até que ponto? Como é que você tem uma visão em relação a isso? Eu acho muito importante, porque já foi confirmado aí que o contato com a natureza, com o verde, né, reduz a ansiedade. Né? Não sei explicar por quê, qual o mecanismo neural por trás, qual é a liberação do não sei o quê, mas a gente sabe que É o o seu próximo contato com, artigo, tá? o contato com verde, existem artigos sobre isso, existem pesquisas, eles reduzem a ansiedade. Esse é um ponto legal. Outro ponto que eu acho que na prática esportiva, e muito do que você faz e propõe tem isso, é uma visão diferente, não competitiva, mas cooperativa. Né? Algumas academias ainda muito tradicionais ficam com aquela visão de botar no outdoor aquele cara mais musculoso, mais maravilhoso, aquela mulher mais bombada. Né? E isso nem sempre é legal para quem está gordinho entrando na academia. Então, ter diversidade de corpos,
respeito por todos os corpos, né? Tem as pessoas que são fortonas, tem as pessoas que são gordinhas, tem pessoa que é mãe, que acabou de ter filho, que está lá, tem o idoso, né? Conseguir ter essa diversidade motiva muitas pessoas e ter essa cooperação de um motivar o outro. Então, no projeto que você propõe, tem muito disso, é muito legal, né? Ter um grupo social, uma integração. Aí motiva Tá mais, né? bom. Porque aí tem gente que vai para academia para conversar, né? Para encontrar os Tem. amigos. Se for pensar bem, eu acho que 80%. Quando o professor consegue, né, coitado, é muita coisa para o professor também, a gente sabe, mas quando ele consegue trazer essa coisa da camaradagem, que é o que faz o pessoal do CrossFit, né, é o que faz as pessoas com consultoria, como você faz ao ar livre, vira aquele grupo que caminha junto, que vai junto para a trilha, que faz outras coisas, então vira uma amizade ali, e o pessoal vai no seu ritmo. Porque às vezes caminhar também faz super bem, a pessoa não precisa estar correndo 20 quilômetros por hora, e 20 quilômetros, não precisa. Né? Às vezes Uma maratona caminhar. inteira. E às vezes também, né, eu acredito que nesse período de pandemia a gente tem que estar muito atento ao esforço excessivo, que não é bom, nem, como Olha, você falou, nem pouco, nem muito, né? você vê, até a Thaís colocou aqui, eu já saí de uma academia porque na aula só tinha meninas saradas. Mini Bill. É horrível, não tem coisa pior do que você ver uma mulher maravilhosa, sarada, fazendo aqueles movimentos, ainda bota um bumbum para cima e ficam fazendo aquele movimento, é irritante. Você fica assim, poxa, eu não consigo. Né? Quando você tem quando você tem só isso, fica muito difícil. Quando você tem uma diversidade, fica bem melhor, né? Você já, não, eu tô assim, você não fica com vergonha, né? Então é muito legal. O ar livre e a diversidade Muito bom. de E pessoas. assim, o que você acha sobre, agora, falando sobre descanso, né, que é um dos pilares que eu atuo, um dos pilares do emagrecimento, né, que eu acredito. O descanso dentro da área psicológica da pessoa. O que o descanso influencia? Vamos lá, minha psicóloga, estou te Ai, entrevistando tudo, direto. né? A gente emagrece no sono. De novo, vamos falar A um pe- pouquinho de cérebro, né? É no sono que o nosso cérebro faz uma série de conexões, memória, regulação desses hormônios, absorção de substâncias que não estão ali, estão em excesso. Nosso cérebro se regulariza, se organiza todinho no sono. Então, muita gente que tem dificuldade de dormir engorda, ou que dorme pouco engorda, né? Tem muito a ver com o cortisol e com os níveis de açúcar no sangue que não ficam regulados adequadamente quando você tem um número excessivo de cortisol ali. Tem muito a ver com cortisol. Então, quando você tem um sono tranquilo, você regula, né, a química, a neuroquímica do seu cérebro. Tô doida para falar os nomes, mas não vou falar. Fala aí, só pra... Eu comecei falando assim, tudo e tal, mas não, vou conter. Conter. Então, eu trouxe até uma imagem aqui do cérebro. Deixa eu ver se tem aqui. Eu amo neurociências, né? Eu amo o cérebro e tal. E eu coloquei até aqui uma. Não sei se vai dar para ver. Ó, aqui são alguns centros Olha neurais que eu só. coloquei. Aqui é a amígdala que está relacionada à ansiedade. Opa, não sou muito boa com computador, mas vamos lá. Ó, Que coloquei aqui legal, né? embaixo, em, em azul, bem aqui embaixo, pequenininho, não sei se dá para ver. Ó, Dada sim. o medo, a amígdala, tá nessa região aqui, nessa bolinha. A amígdala é onde a gente tem o medo condicionado, da Caramba. ansiedade. Ela dispara e aí a gente tem todas aquelas reações. Ela está perto do hipocampo, que é ligado à memória, por isso que quando ela está com hiperatividade a gente dá branco, tá? E se você vê direitinho, está perto do hipotálamo, que vai ser responsável pela regulação do sistema autônomo. Então você vê como está tudo perto. É esse hipotálamo aqui que vai ajudar na regulação do cortisol. Porque é ele que vai estimular, vai estimular a produção de cortisol através de. Tem que falar o nome. Do ACTH. Fala, pode falar. Do ACTH. De uma forma geral, Então,
cortisol, já me falavam, né? Que cortisol é como se fosse, de uma forma geral, não é que seja específico, é como se fosse um hormônio. Como existe o hormônio do prazer, né? Existe o hormônio que é um pouco ruim, que te deixa para baixo. É como se fosse isso. O que a gente vai ter? A gente vai ter o que acontece? Tão bom, que acabou 1 hora e eu nem percebi. Era para ter acabado antes de 1 hora, né? E eu realmente não percebi que estava acabando. Carla, como eu estava falando aqui, o papo estava ótimo. Chama aí de novo para a gente finalizar. Era ser só eu me perdi no horário, ia ser só 1 hora, Carla. Acabou que deu 1 hora e fechou. Encerrou, então eu vou finalizar aqui com a Carla, né, chamando ela de volta aqui, ó. Prontinho, chamei. Carla. Carla, olha só, o papo tá tão bom que deu 1 hora e eu esqueci que Pois o é, eu te falei Instagram, que eu falava muito. o Instagram fecha tudo em 1 hora. Então, assim, mas tá muito legal. Eu gostei muito, muito, muito mesmo, cara. De verdade. Não quero mais te ocupar tanto tempo assim. Tá bom. E, de repente a gente pega outro tema, faz semana que vem na outra, que eu achei que Sim. ficou muito legal, de verdade. Tá bom, mas deu para vocês verem Finaliza o a que eu estava imagem do falando. cérebro, como é que tá tudo pertinho, né? Ali as emoções das outras coisas. O que acontece o desbalanço. Acho que era isso que Por eu isso queria que é mostrar. Por isso que é importantíssimo, né? Importantíssimo entender um pouco dessa questão psicológica, ainda mais você que, pelo amor de Deus, você é técnica e não técnica, e depois faz esse bolo todo e não, pera aí, deixa eu voltar. Eu achei muito legal, de verdade. Né? A Thaís está aqui, fala mais sobre ansiedade. Ó, quem estiver assistindo, bota as perguntas, Thaís, Márcio, coloca as perguntinhas. Ó, sobre um pouco mais, só uns minutinhos, Carla. Sobre ansiedade, medos, traumas e superação. Bom, a gente já falou até um pouco de ansiedade, né? Medo. É, a gente falou um pouco, mas é porque eu acho que a Thaís entrou depois. Entrou depois um pouquinho, né? Mas assim, Como vai gente, ficar gravado, ela vai poder ver. Mas o que a gente falou, Thaís, resumindo, é que a ansiedade é normal, só que quando ela entra no nível muito alto, ela começa a associar características de medo, ter uma reação no corpo e começa a causar alterações. E aí eu comecei a falar dessas alterações no sistema nervoso e no corpo. Foi o que a gente falou mais ou menos da live hoje. Gente, já tá lá no IGTV. Né? E Pena que quem a quiser. explicação do cérebro saiu pela metade, né? Eu tava... Foi. Quer continuar só esse finalzinho ou deixa para outra hora? Tudo bem. Gente, Carla, quero te agradecer demais, demais, demais. Foi maravilhoso esse bate-papo. Eu sei que, sabe, isso a gente vai marcar, vamos agendar isso para depois, né, outro dia, quando tiver melhor, porque eu acho que é muito assunto para a gente tratar. Eu gosto muito de ler sobre neurociência, né? Acredito muito que a gente. Tá tudo interligado, né? Então, assim, mente, corpo, né? Corpo são, mente sã. Isso eu acredito muito nessa volta. E a gente vai bater muito papo ainda. Muito papo. Né? Eu puxei esses dois. Se vocês precisarem me ouvir falar um pouquinho de cérebro, é só pedir que eu faça, de repente, um videozinho curto explicando. Tá? Ah, eu quero. Aí eu explico essa interligação aí desses pontos neurais rapidinho. Ah, eu acho muito legal isso. Carla, eu tô aqui, eu fiz o canal aqui tô aqui pelo Instagram, né? Fiz o canal meu no YouTube também para colocar esses vídeos que são longos. Sei que tem gente que no Instagram tudo muito curto, né? Quem quer mais profundidade nos assuntos, vai lá no YouTube também, né? Eu vou estar sempre disponibilizando isso. E se você puder, eu agradeço, faz esse videozinho curto, eu disponho aqui, né, nas redes, eu vou encurtando e já coloco no Instagram, coloco no Facebook, vou deixar ele todo lá no YouTube. Se você puder, eu agradeço demais, cara. Que
Tá bom, cada coisa dessa é super importante. Tá bom, Carla? Carla, tá brigadão bom. pelo seu tempo. Foi um Já prazer estar com passamos aí de você. 1 hora. Te agradeço demais. E num outro momento aí, com certeza, se puder, no que eu puder te ajudar também, tô dentro. Fala um pouco fala aí, deixa gravado aí seu telefone, consultório, página, seu Ah, atendimento. Fala é. aí. Pois Fala é, seu menino. merchan. Agora eu estou atendendo mais online, né? Eu não tô nem fazendo muito merchan agora, porque eu tô grávida, né? Então vou entrar de licença esse ano. Então É, né? não vou Parabéns. fazer muito merchan, mas eu costumo. Agora eu atendo online, e quando eu não atendo online, eu atendo presencial, né? Eu estava atendendo presencial até há pouco tempo, no Espaço Ser, em Milópolis, mas eu tenho a minha página no Instagram, que eu esqueci o nome, arroba psi.carlausd, né? Tenho a página no Face também, para quem quiser entrar em contato. E eu trabalho, assim, com TCC, psicologia, psicopedagogia. Trabalho muito nessa questão dos pensamentos, de como você pensa, e trabalho muito integrada com outras áreas. Não só, só psicologia, faz terapia, só terapia, só terapia. Eu trabalho muito integrada com a educação física, sempre recomendo, né, que as pessoas tenham atividade física. Trabalho sempre muito associada com medicina, se for necessário, encaminhamento para médico, encaminho, se for necessário, né, se não for, né, não. Sempre tento trabalhar dando um suporte, um acolhimento para as pessoas, entendendo que as pessoas estão trazendo para mim a luz da psicologia. Então, eu sou muito feliz no que eu faço. Estou atendendo esse ano até agosto, setembro. Depois eu vou dar uma pausa e volto ano que vem. Carla, brigadão. Obrigado mesmo. Que você, ó, a gente vai ter um papo. Então, mano, grande abraço para você. Brigadão por tudo, 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 tudo. Acho que o papo hoje foi profundo, assim, eu viajei. O meu planejamento era 30 minutinhos a gente conversando, 10 minutinhos para abrir para pergunta e assim vai. Passou um pouquinho, eu nem percebi. Então, Tá bom. brigadão, grande abraço, beijão. Manda um abraço lá Beijão. pro Gente, muito Enio. obrigada por quem ficou esse tempo todo assistindo a gente. Foi muito Espero ter bom. ajudado. E ajudou muito. Tchau, Tá tchau, bom. gente. Tchau, tchau. Tem que encerrar.